Olá, bem-vindo ao meu canal. Me chamo Francisca Leitão, popularmente Chesca, e hoje daremos início à série Caminho da Cura, Ciência e Fé, uma série de 12 episódios onde vamos explorar como a ciência e a fé se complementam na busca pela saúde integral. E se você já chegou até aqui, então permanece conosco, porque esse episódio foi preparado para você. Você já sentiu que sua fé estava enfraquecida em algum desafio da vida? Ou que cuidar da sua saúde mental fosse uma atitude de fraqueza? Hoje vamos entender que, ao cuidarmos da nossa saúde mental, também estamos honrando com o propósito divino em nossas vidas. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema essencial, cuidando da saúde mental como atitude de fé, explorando tanto evidências científicas quanto ensinamentos bíblicos. E vamos começar entendendo o que a ciência nos diz a respeito da saúde mental e por que ela é tão fundamental para uma vida plena. Iniciamos com a pergunta: o que é saúde mental? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é o estado de bem-estar, onde uma pessoa consegue lidar com os desafios da vida. Cabe ressaltar que a saúde mental vai muito além do que a ausência de transtornos. Se trata de um equilíbrio. Em outras palavras, de uma forma mais clara, eu tenho saúde mental quando, mesmo com situações estressantes e desafiadoras que todos nós enfrentamos, eu consigo ter um equilíbrio emocional e psicológico, não permitindo que essas situações me tragam prejuízos significativos no trabalho, nos meus relacionamentos e demais áreas da minha vida. Porém, muitas vezes, nós não conseguimos ter ou manter esse equilíbrio, e é justamente aí que precisamos estar atentos e aceitar quando precisamos de ajuda, pois quando nós não conseguimos ter esse equilíbrio, certas situações aparentemente pequenas se tornam gigantes devido à nossa fragilidade, nos levando a um descontrole emocional que pode desestabilizar todas as áreas da nossa vida. Nós estamos vivendo em um tempo onde o estresse tem causado um enorme adoecimento mental. De acordo com pesquisas realizadas no ano de 2024, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Isso acontece por uma série de motivos, como, por exemplo, problemas no trabalho, questões familiares, dificuldades financeiras. E tudo isso pode levar a uma série de sintomas, que podem ser físicos, comportamentais e psicológicos. Nos sintomas físicos, nós podemos citar como exemplo dores musculares, dores de cabeça, taquicardia, insônia, alterações no apetite. Nos sintomas psicológicos, podemos citar a ansiedade constante, irritabilidade ou impaciência, desânimo ou falta de motivação, dificuldade de memória e concentração. E nos sintomas comportamentais, são observados o isolamento social, o uso de álcool ou outras substâncias, o desequilíbrio emocional, o comportamento compulsivo, dentre outros sintomas. E aqui surge uma questão: como eu faço para cuidar da minha saúde mental? Para cuidarmos da nossa saúde mental, precisamos integrar algumas práticas que, de acordo com a ciência, são essenciais e nos ajudam a mantê-la. Primeiro, cultive hábitos saudáveis, como dormir bem, ter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, praticar exercícios físicos regularmente, porque a prática desses exercícios te proporcionarão uma liberação de neurotransmissores como a dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina, que trarão uma melhora para o teu humor e reduzirão os níveis de estresse. Segundo, gerencie o estresse. E como eu faço para gerenciar o estresse? Pratique técnicas de relaxamento, como, por exemplo, a respiração diafragmática. Reserve um tempo também para praticar o autocuidado. Estabeleça limites saudáveis para que não haja uma sobrecarga de responsabilidades. Organize seu tempo, sempre priorizando as tarefas mais importantes. Cultive bons relacionamentos saudáveis.
E fale sempre que você achar necessário dos seus sentimentos para alguém de confiança. Terceiro, procure ajuda profissional. Não hesite em buscar ajuda, seja de um psicólogo, de um psiquiatra. Se nós sentimos uma dor de cabeça, nós tomamos um remédio para sanar aquela dor. Ou se temos algum problema em qualquer parte do nosso corpo ou área do nosso corpo, nós vamos em busca de um profissional adequado para resolver aquela situação. E por que não procurarmos os profissionais de saúde mental para cuidarmos da nossa mente? Quarto, pratique a autocompaixão. Seja bondoso e compreensivo consigo mesmo. Mude certos pensamentos negativos sobre você, como, por exemplo, o pensamento sou péssimo e nunca vou melhorar. Substitua esse pensamento por estou passando por um momento difícil, mas posso aprender a crescer com isso. E quinto, mude pensamentos negativos. Desafie esses pensamentos de uma forma, de uma visão mais racional e construtiva, substituindo-os por pensamentos positivos, como, por exemplo, o pensamento eu sempre erro e nunca consigo acertar em nada. Desafie esse pensamento, pergunte-se, é verdade que eu sempre erro? Posso pensar em alguma situação em que tive sucesso? E então você vai ver que no decorrer da sua trajetória, houve vários momentos, sim, em que você teve sucesso. Então, substitua esse pensamento negativo por um pensamento positivo, como não acerto sempre, mas já tive conquistas. Errar faz parte do aprendizado. Mas afinal, o que a fé, ou como a fé, algo tão subjetivo, pode complementar ferramentas objetivas da ciência? É sobre isso que vamos falar agora. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé nos leva a confiar e acreditar em Deus, mesmo que não o estejamos vendo. E nele, por meio da fé, acreditamos ou encontramos um sentido para a vida, porque nós acreditamos que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Ao lermos e analisarmos a Bíblia, nós vamos ver que ela é bem clara em nos chamar para cuidar da nossa mente. Quando nós lemos no livro de Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto nos convida para vivermos em renovação de mente, ou seja, mudar pensamentos e crenças que nos afastam de Deus. Isso implica dizer que precisamos mudar pensamentos destrutivos e ansiosos por pensamentos positivos e verdadeiros. No Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33, Jesus nos fala: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ao falar sobre isso, nos alerta que desafios e dificuldades são inevitáveis. Portanto, precisamos entender que as aflições fazem parte da existência humana. Porém, quando Jesus nos diz, tende bom ânimo, ele nos convida a termos um equilíbrio emocional diante desses desafios e dificuldades. E por fim, quando ele declara, eu venci o mundo, ele nos leva a tomarmos como exemplo a sua própria vida, onde as suas marcas e cicatrizes não o destruíram e nem o impediram de cumprir o propósito, porém serviram como testemunho de sua superação. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: E não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas, apresentai as vossas causas a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e as vossas mentes em Cristo Jesus. O texto nos convida a entregarmos a Deus as nossas preocupações e experimentarmos de sua paz. E essa paz não é apenas espiritual, é também mensurável. Estudos em neurociência comprovam que a prática da oração ativa áreas cerebrais, como o córtex pré-frontal, que é uma área responsável pela tomada de decisões, causando também um estímulo e um aumento de massa cinzenta no lobo frontal. Então, existe uma convergência entre o que a Bíblia ensina e a ciência comprova. Cuidar da saúde mental é uma forma de honrar a Deus, que nos criou como seres integrais. Ele nos deu a ciência como presente para entendermos melhor sobre nós mesmos e a fé como um alicerce para nos dar propósito e resiliência. Hoje eu quero te desafiar a dar o primeiro passo. Reserve 5 minutinhos do seu tempo para orar e entregar a Deus as suas preocupações. E se sentir que precisa de ajuda, procure um profissional de saúde mental. Lembre-se, cuidar da sua mente é uma atitude de coragem e fé. No próximo episódio, falaremos sobre como lidar com ansiedade e depressão, integrando perspectivas bíblicas e terapêuticas. Não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que precisa. Te espero no próximo episódio. Não perca!